Bem-vindo ao Jogo Político. Entra hoje em vigor a lei do lobby, o que significa que casos concretos podem subsumir-se nestas normas, respeitando a legalidade e a diferença que há para o tráfico de influências, por exemplo. Nada como termos representantes do Poder Legislativo para explicar estas questões. E temos neste Jogo Político António Rodrigues, do PSD, Felicidade Vital do Chega e Bruno Dias, do PCP, que ainda vão olhar para a questão ou as questões que envolvem o Ministro da Administração Interna. Olá, boa tarde a todos, bem-vindos. Felicidade. O Chega, caso o Ministro da Administração Interna dê explicações e realmente se apresentar documentação que legitime algumas das decisões e não ponham em causa sequer decisões que tenham sido tomadas, continua a bater o pé em relação a uma comissão parlamentar de inquérito, tendo em conta o que é que uma comissão parlamentar de inquérito pode consubstanciar, já que há um inquérito também em curso, portanto, e há situações em segredo de justiça que não podem ser tocadas no inquérito. Bem, obrigada, Cristina, pelo convite. Agradecer também aqui aos meus colegas de painel por estarem aqui hoje e principalmente agradecer a quem nos está a ouvir. De facto, estas notícias que têm surgido ultimamente são inquietantes e perturbadoras. E indiretamente à sua questão, se o Chega continuará a exigir a Comissão Parlamentar de Inquérito, a resposta é simples. Se o Ministro Luís Neves, de facto, tem esses documentos todos, por que não os apresentou já aos jornalistas? De que é que está à espera? É essa a nossa pergunta. Tem medo? Tem medo de quê? Mas diz que vai apresentar. Mas quando? Não dá uma data, portanto pode ser na Comissão Parlamentar de Inquérito. Aliás, ele diz que ainda bem, ele diz que vai haver uma Comissão Parlamentar de Inquérito, ainda bem. O Ministério Público abriu um inquérito, ainda bem. Então, se ainda bem, se de facto ele tem a consciência tranquila e tem todos os documentos, é apresentá-los rapidamente, será melhor para ele, será melhor para o Governo e será melhor para Luís Montenegro. Portanto, tudo isto pode apresentar os que já tem. Pode explicar de viva voz como é que as coisas se passaram, porque o que está aqui em causa são de facto situações preocupantes. Nós temos uma galera, como disse, que aprendemos agora que se chama galera, um atrelado que viajou centenas de quilómetros sem sabermos como, com uma escolta da PJ, sem sabermos como, com matérias perigosas, matérias que a própria Marinha não queria que estivessem ao seu encargo, porque são matérias que podem ter efeitos perigosos. E tem a ver também portanto, com o tamanho o que é que é preciso, da galera. Deixe-me só acabar o raciocínio. O que é que foi feito, de facto, para eliminar essas matérias, se podem ser eliminadas, porque nós também não sabemos se o inquérito que está a decorrer em relação a esse crime que deu essa apreensão, se já está finalizado. Se está finalizado, aqueles materiais podem ser destruídos e para serem destruídos, contrata-se uma empresa especializada, paga-se a uma empresa especializada e destroem-se os materiais. Não se entregam materiais a um empreiteiro de obras, porque o empreiteiro de obras não tem a capacidade de destruir esses materiais. Se por acaso o inquérito ainda não está fechado, se aquilo ainda constitui uma prova, tem que ser guardado de forma segura. Sim. E não é, com certeza, à porta de um empreiteiro, num atrelado que estava cheio de silvas, que esses materiais, ou no armazém, não sabemos bem se estão dentro do atrelado, se estão no armazém, não é com certeza aí que esses materiais estão guardados em segurança. Portanto, tem mesmo de haver uma comissão parlamentar de inquérito. Tem que haver uma comissão parlamentar de inquérito para explicar todas estas situações. Sim. Que começam a ter contornos, e não é só a questão do outro lado, há a questão da ocultação de documentos declarativos obrigatórios para titulares de cargos públicos, que o atual Ministro Luís Neves também não fez, só fez quando foi para o Governo. Portanto, tudo isto tem que ser muito bem explicado e para isso nada melhor que uma comissão de inquérito. E costuma-se dizer, o povo costuma dizer, quem não deve, não teme. Portanto, isso para o Ministro, ainda bem, então ainda bem, vamos à comissão de inquérito. Então isto é o arrastar de um processo que não beneficia
Eu acho Mas que não repare, beneficia ninguém. Alguém pode ficar beneficiado que a gente se arraste aqui durante meses com esta discussão? Talvez. Mas não temos Talvez. alternativa. Mas o que eu Um partido creio é que político esta matéria exige não pode obrigar, resolução rápida, esclarecimentos rápidos, até por uma questão muito simples e muito objetiva. Sim, É que a tem que ser ele gente a tem mais que fazê-lo. fazer, peço desculpa. Sim, mas Nós isso tem temos que o ser ele problema a da fazê-lo. saúde, da habitação, da educação e do trabalho que é preciso Os discutir partidos, ao e andamos pedir uma aqui comissão de a inquérito, tratar vão fazer o que está ao seu das alcance. galeras e dos tratores e das tanques e das piscinas. Mas o PCP poderá apoiar uma comissão parlamentar de inquérito? O que eu digo é que a gente não pode estar a chegar até lá. Sim, mas qual é que é a solução como partidos? O que é que nós podemos fazer? Há uma exigência cívica e há uma exigência Sim, mas se ele política que tem que continua ser a feita. recusar-se, Mas essa se ele até mostra responsabilidade, deixa-me só alguma terminar, peço ironia. desculpa, mas só um momento. Essa responsabilidade, neste momento, está do lado do Ministro e do Governo. E do Governo, do e esta é a próprio questão Luís Montenegro, central, sim, porque sim. então diga lá o senhor do partido o que é que acha o que este partido ou aquele partido pode fazer em relação ao assunto. Quem tem mesmo que resolver isto rapidamente Sim. é o Ministro e o Governo. Claro, e também não essa resolve. exigência não pode ser substituída, digamos assim, por uma conjetura qualquer, uma especulação sobre o que é que poderemos estar a discutir daqui a 3 ou 4 meses. Não podemos estar até lá com isto assim a arrastar-se. Isso é que não pode continuar assim. Governo e PS estão num silêncio gritante, porque nem um nem outro... O Partido Socialista que agora quer esclarecimentos. Quer agora finalmente, incisivos. mas ainda hoje foi novamente questionado sobre o assunto e diz que está focado nos combustíveis. Mas a querer portanto, esclarecimentos. Quer dizer, pode Pode defender-se. explicar-se. Pode Ele diz que tem pode dizer legitimidade o que é que para o cargo. aconteceu. E não quiser. só diz que tem legitimidade, como nunca manifestou nenhuma impossibilidade de o fazer. A única Manifesta, coisa mas não que ele faz. disse foi que Luís Montenegro tem estado em silêncio total sobre esta situação. Tem um ministro que é um dos mais importantes no momento em funções, com todas estas suspeitas, que não são poucas, e Montenegro não diz nada. Está à espera o Primeiro-Ministro está à espera venha da- à praça da- pública discutir esta Deve- matéria. está à Então, espera mais uma também. vez, Praça é a prova pública. provada que os Não é senhores não praça sabem Dar sequer o que é sensivelmente agora governar. 2 Praça minutos a pública. cada um, Não, sensivelmente, para falarmos do Tem lobby. o direito de Praça saber. pública. Vamos falar Tem do o direito lobby? de saber. Agora, Felicidade, fica mais clara a fronteira com a prática de crimes como o tráfico de influência? Eu penso que sim. O Chega também apresentou um projeto de lei neste sentido. Foram vários os partidos que apresentaram projetos de lei e recomendações ao Governo. Depois foram, na primeira comissão, foram discutidos. Neste momento ainda existe um grupo de trabalho a trabalhar e penso que é importante referir que os 4 pilares principais para as pessoas lá em casa também perceberem é o registro obrigatório, a publicidade de todas as interações, a pegada legislativa, ou seja, a pegada da influência e depois sanções pesadas para quem não cumprir. Portanto, é uma tentativa, que eu penso que vamos conseguir, de ter toda esta questão do lobby regulada e sabermos onde está e o que faz, porque neste momento nós não sabemos quem faz, nem por que faz, nem a que preço, e portanto temos aqui uma oportunidade de ouro de regular Ou esta seja, matéria. A minha dúvida é porque é que eles não faziam isso até hoje, porque a gente sempre fez. Quando há uma entidade que quer reunir connosco, aquilo está no site da Assembleia Mas Informal. fazemos isto no Nós Parlamento. também, está no Nós do site da Parlamento. Assembleia. Então não muda mas- nada. Não muda em relação a ao todas as conteúdo, outras claro. entidades. Não, atenção. Todos Quando há uma os outros entidade entidades privada que públicas. quer reunir com responsáveis políticos ou de outras Mas vocês entidades faziam do isso nas Estado, câmaras municipais que ainda gerem? nós temos Não essa, faziam. nós temos essa Claro. publicação Bruno, e seja é uma claro. questão muito Seja importante. Seja claro. Mas só uma Faziam isto nas coisa. câmaras municipais, Nós publicitavam temos... as interações. Não sei, não fiquem nervosos que isto está quase a Não estamos acabar. nada nervosos, pelo Nós contrário. temos, sabem, vocês nós é temos os este puros do registro. sistema político. Vá lá, certo. Este jogo Não, político. Obrigado. Obrigado. Bruno passo que Dias, demos. António Rodrigues, felicidade, muito obrigada Obrigada. por terem vindo a este Obrigada. jogo político e se não nos voltarmos a ver, entretanto, até setembro, boas férias.